Beleza, vamos responder a mais uma questão da CESP 2013, agente penitenciário do DEPEN, beleza? Ok. Essa questão é uma questão bastante interessante. Veja só. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. Bom, já adianto que essa questão está errada, beleza? Está errada. O que seria a incomunicabilidade do preso? Seria o seguinte, o cara vai ser preso e ninguém vai poder falar com ele, nem advogado, nem parente, nem ninguém. Ele vai ficar preso e acabou. E a questão está dizendo que essa situação de o cara ficar preso e ninguém poder falar com ele, nem advogado, nem família, nem ninguém, é uma situação que pode acontecer desde que seja no interesse da sociedade ou para a conveniência da investigação criminal. Tá, beleza. Se você abrir o seu código penal, ou abrir o seu código de processo penal, você vai ler o artigo 21 do CPP. E lá vai estar escrito exatamente o que está... Nesse artigo 21 está escrito exatamente o que está escrito aqui. É o mesmo entendimento. A questão praticamente copiou e colou o entendimento do artigo 21 do CPP. O entendimento extraído do artigo 21 do CPP. No entanto, o artigo 21 do CPP, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O CPP, se você analisar bem, é uma lei de 1941, na época lá, antes aí da Segunda Guerra Mundial, né? Naquele período ali em que tivemos esse episódio negativo na humanidade. Enfim, essa lei de 1941 tinha um artigo lá, o artigo 21, falando que o preso poderia ser preso e, se fosse o interesse da sociedade e se fosse pela conveniência da investigação criminal, esse preso poderia se tornar incomunicável, sem comunicação com advogado, sem comunicação com parentes, sem comunicação com ninguém. Beleza? É um desrespeito astronômico à liberdade desse preso. Beleza. Enfim, essa questão está repetindo o artigo 21. Só que o artigo 21 ele é inconstitucional à luz da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, né, 1941, 42, 1941, 51, 61, 71, 81, 40 anos já. Mais 8, né, praticamente aí 47, 46 anos depois, veio a Constituição Federal de 1988. Então perceba, 1941 veio o artigo 21 do CPP falando que era possível a incomunicabilidade do preso. 46, 47 anos depois, veio a Constituição Federal e falou: não é mais possível a incomunicabilidade do preso. Tá? Porque é o seguinte, a Constituição Federal, no artigo 5º, caput, diz que as pessoas têm a liberdade, o direito à liberdade, tá? Incluindo aí a liberdade de ir, de vir e de permanecer. Beleza? Ok. Está expresso isso no artigo 5º caput da Constituição Federal. Ok. Aí, lá no artigo 36 no artigo 136 da Constituição Federal, a Constituição estabeleceu o estado de sítio, que é um estado de anormalidade. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte,
Quando o Brasil está em estado de paz, está em estado de normalidade, está tudo ocorrendo bem, está em estado de paz, está tudo normal, o artigo 5º caput fala que as pessoas têm direito à liberdade. Tem direito à liberdade. Que inclui aí a liberdade de ir, liberdade de vir, liberdade de permanecer, liberdade de transitar. Beleza. Aí a própria Constituição, no artigo 136 diz que em determinadas situações o Brasil pode entrar em estado de anormalidade e aí pode ser declarado estado de sítio. E nesse artigo 136, a Constituição falou, ó, mesmo no estado de sítio, estado de defesa, tá? Estado de defesa. A Constituição vem e fala, mesmo no estado de defesa, que é um estado de anormalidade, mesmo nesse estado aí, nessa situação, é proibida a incomunicabilidade do preso. Beleza? Ok. Então, assim, tanto o caput do artigo 5º da Constituição, quanto o artigo 36, que proíbe a incomunicabilidade expressa no estado de defesa, tanto um quanto o outro, esses artigos aí servem para fundamentar a tese jurídica no sentido de que, inclusive foi adotada pela CESP isso, né? A tese jurídica adotada pela CESP no sentido de que no Brasil hoje a incomunicabilidade do preso não é admitida. O cara pode até ser preso, mas ele tem que ser comunicável, ele tem que ter, ele pode se comunicar com o advogado, ele pode se comunicar com a família e tudo mais. Tá? Beleza. Então, é isso que você tem que entender sobre a questão. A questão não cobrou só o artigo 21 do CPP. Não, ela cobrou o artigo 21 interpretado à luz do artigo 5º caput da Constituição e à luz do artigo 136 da Constituição Federal. Beleza? Então, a questão está errada. O gabarito é errado. Beleza? Eu coloquei aqui os artigos para vocês. Tá, ó. Aqui, ó. Artigo 21 do CPP, que é inconstitucional. Artigo 5º caput da Constituição Federal, que prevê a liberdade como direito das pessoas. Artigo 136, parágrafo 3º, 4, inciso 4 aí, da Constituição, que prevê aí a proibição da incomunicabilidade do preso no estado de defesa, que é um estado de anormalidade. Então, o artigo 5º garante a liberdade no estado de normalidade e o artigo 136, parágrafo 3º, 4, garante a vedação à incomunicabilidade do preso nos estados de anormalidade referente aí ao estado de defesa, tá? Beleza, tá aí tudo bem. Então, lembre-se, artigo 21, anote aí no seu código, anote no seu material. Artigo 21, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Esse artigo, ele não mais tem validade, ele é inconstitucional, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ele é contrário ao caput do artigo 5º e é contrário ao 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Então, por isso que a questão da CESP aí cobrou isso aí, copiou e colou o artigo, e aí se você não soubesse essa interpretação aí amplificada, você poderia ter errado, porque na verdade é copia e cola do artigo, a questão copiou e colou o artigo 21 do CPP, tá? Beleza. Aí tem aqui, ó, o caput do artigo 5º que eu coloquei, ó, direito à liberdade, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, a inviolabilidade do direito à liberdade. Beleza. E aí o artigo 136, parágrafo 3º, 4, está escrito aqui, ó, na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, por isso que é inconstitucional o artigo 21. Aí, essas informações que eu estou falando aqui no vídeo, eu escrevi aqui, né, para ficar mais fácil na hora de revisar. Ó, é inconstitucional o artigo 21, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, né? Aí eu coloquei aqui, ó, a explicação breve. Ó. No Brasil é vedada a incomunicabilidade do preso em tempo de paz, tempos de normalidade, né? Coloquei aqui, tempos de normalidade, porque a Constituição garante a liberdade às pessoas, artigo 5º caput, beleza. E, além disso, porque até mesmo em estado de anormalidade, que é o estado de defesa, a Constituição proibiu a incomunicabilidade do preso, conforme artigo
136, parágrafo 3º, 4 da Constituição. Então, o gabarito da questão é um gabarito errado, beleza? Então, você levaria aqui 10 segundos para responder essa questão, né? Se caiu uma questão desse tipo, você vai responder com muita facilidade, beleza? Então, fico por aqui, daqui a pouco eu volto para trazer mais uma questão sobre o processo penal. Até logo.